Fala aí, galera, tudo bem? Um ótimo dia para vocês. Essa é mais uma dica do professor Igor Duarte, gravada novamente aqui porque o último áudio dessa dica 8 ficou horrível. Então vamos ver se esse aqui a gente acerta, legal? Então desconsidera o último. Vamos falar sobre tipo de riscos aqui. Me perdoem a voz de locutor de rádio aqui, mas tem uma gripe chegando, eu acho. Bom, galera, tipos de risco que caem na tua prova. Essa dica serve tanto para CPA 10 quanto para CPA 20. Depois eu faço só uma pequena ressalva para a galera do CPA 20 aqui, tá? Primeiro tipo de risco que cai na tua prova: risco de mercado. Risco de mercado, você vai lembrar de uma sigla bem famosa que nós vivenciamos há bastante tempo na nossa economia, tá? Essa sigla muitos gostaram, muitos não gostaram, mas ela vai te ajudar a lembrar do risco de mercado na prova, tá? Essa sigla chama-se PT, P de pato, T de tatu. Conhece ela? Então tá bom. Quando a tua prova estiver falando sobre flutuação de preços ou taxas, o risco presente é o risco de mercado. Lembra do PT, flutuação de preços ou taxas, ok? Lembra dessa sigla, porque vai vir lá oscilações, volatilidade, instabilidade, todos esses sinônimos ligados aí a risco de mercado, tá? Alguma coisa que você não consegue controlar, ok? Então, quando você tiver oscilações no valor dos seus ativos na carteira de investimento, você tem um risco de mercado na tua frente, ok? Risco de crédito. Risco de crédito ligado diretamente à palavra inadimplência, tudo bem? Inadimplência. Alguém não pagou alguém, tá? Vai estar lá: o emissor de uma debênture não conseguiu honrar o pagamento na data do vencimento. Isso é risco de crédito, tá? Alguém ficou inadimplente, alguém deu calote. Você vai ver muito quando o assunto for risco de crédito a palavra rating também. Para quem não conhece, se escreve rating, tá? Rating é uma classificação que você tem no mercado como bom ou como mau pagador. Quando essa classificação é boa, você traz menos risco de crédito. Quando a classificação não é muito boa, você traz muito risco de crédito. Então, se cair na tua prova que aquela empresa que você investiu, a tua grana teve uma queda no teu rating, significa que ela hoje é considerada como uma pior pagadora do que ela era antes, então você vai ter risco de crédito. E o último risco, tem só um complemento pequeno para a galera do CPA 20, segura aí, mas o último risco, que cai bastante na prova, é o risco de liquidez. Esse cara é o mais chatinho, porque ele vai exigir um pouquinho mais de interpretação de vocês. Qual que é o conceito de liquidez? Liquidez é você transformar alguma coisa em dinheiro com a menor perda de valor possível, ou ainda por um preço justo, tudo bem? Então esse risco, quando você tem uma casa de 500 mil reais e você recebe uma única oferta de 300 mil, não é risco de mercado porque o mercado imobiliário está ruim, não. Significa que você não vai vender por um preço justo, tá? Então isso é um risco de liquidez. Aquele teu imóvel é o menos líquido na tua carteira de investimento, tá? Você vai perder dinheiro eventualmente numa transação, tudo bem? Outro tipo de questão que cai sobre risco de liquidez: falta de contrapartes para negociar determinado ativo. Vamos apertar a tecla SAP? A parte é a parte que quer vender. Contraparte é quem quer comprar. Então, quando só tem um lado querendo vender e não tem a contraparte, ou seja, não tem do outro lado quem queira comprar, esse risco é conhecido como risco de liquidez. Porque daí, se você não vai conseguir vender, você vai ter que pechinchar, ou melhor, entrar num leilão e vai vender por um preço injusto, tudo bem? Outro tipo de questão sobre risco de liquidez: aquele ativo que eu comprei está apresentando insuficiência de atividade no mercado. Vamos apertar a tecla SAP. Quando eu fui vender o meu Fiat Tempra lá atrás, eu cheguei no feirão e eu olhei, do lado tinha um Gol. O Gol estava cheio de gente perto
E o meu Fiat Tempra não tinha ninguém estava me mandando ofertas. Então eu digo que o meu Fiat Tempra tinha uma insuficiência de atividade no mercado, ou seja, não tinham compradores disponíveis naquele momento. Então, se você comprou uma ação de uma empresa que um primo teu indicou, porque para ele foi bom, e hoje você abre lá a opção de venda lá no teu home broker na internet, por exemplo, e você vê que tem 3 negócios naquela ação durante o dia, significa que aquele mercado está com insuficiência de atividade. Se está com insuficiência de atividade, você possivelmente não encontre compradores. Legal? Então esse é o risco mais chatinho. Fica atento. Se você teve dificuldade em vender alguma coisa, não recebeu um preço justo e por aí vai, o problema que você tem é de liquidez. Então esse risco chama-se risco de liquidez. Tudo bem? Para a galera que está aqui escutando do CPA 20, né? E eu vou soltar isso aqui também no grupo do CPA 20. Tem um risco que cai lá também, chamado risco de liquidação. Legal? Risco de liquidação é quando alguma transação não pôde ser liquidada por algum problema técnico. Vamos pegar de exemplo aqui, um fundo de ações. Hoje você resgata um fundo de ações, demora 3 dias para cair o crédito na tua conta. Nós chamamos isso de liquidação, ok? Essa etapa do crédito entrando na tua conta, nós chamamos isso de liquidação. Se porventura algum problema sistêmico, algum problema técnico fizer com que isso não aconteça, o risco que você teve é um risco de liquidação. Legal, galera? Então, fiquem com Deus, domingão, para você que está estudando o dia inteiro e não está em várias churrascadas que tem nessa época, meus parabéns aí, beleza? Então, vão mandando dúvida, vão mandando sugestão de tema e bora lá, bora tirar essas certificações da frente e ter um 2017 mais leve. Abraço!